Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar três notícias de três empresas que estão passando por muita dificuldade, lutando pela sobrevivência, e uma que é a última, essa daí infelizmente já foi para o buraco. Então a primeira notícia aqui do Valor Econômico: WeWork despenca 24% em bolsa após pular pagamento de dívida. Segundo, Bloomberg Linha: Americana suspende venda de Puquê Imaginário e cita ofertas abaixo do esperado. E a terceira, Justiça de São Paulo decreta falência da Saraiva. Vamos analisar nesse BTC News um pouco do que está acontecendo com o WeWork, também com o caso Americanas tentando vender alguns ativos. E infelizmente essa notícia ruim para quem gosta de livros e conhece a Saraiva de muitos anos, infelizmente a Saraiva está fechando as suas portas. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, fazendo aquele lembrete rápido em todo o BTC News, estamos com inscrições abertas para as turmas de 2024 do nosso curso mais tradicional, o General Business Program. Se você está iniciando a carreira e quer acelerar a sua trajetória corporativa, você vai precisar de conhecimento de negócios. Então, o General Business Program, ele é um curso completo que vai apresentar todo um ferramental de soft skills, negociação e comunicação empresarial, finanças, matemática financeira, análise de demonstrações financeiras, valuation e estratégias de investimento, assim como marketing, estratégia corporativa, problem solving e também modelagem financeira e modelagem de negócios. Então é um curso que a gente já tem mais de 8.000 alunos formados desde 2010 e estamos com inscrições abertas para as turmas regulares e as turmas de férias que se iniciam em janeiro. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte das turmas do primeiro semestre de 2024 para você conseguir acelerar a sua carreira. Bora! Vamos começar aqui falando um pouco do WeWork? Então vamos lá. As ações do WeWork despencam 24% na Bolsa de Nova York, refletindo a tensão dos investidores com a situação financeira da companhia. Ontem, o WeWork deveria ter pagado 95,2 milhões de dólares em juros e títulos de dívidas e comunicou na noite de segunda-feira que não realizou a quitação. Então, basicamente, ela está começando a dar uma atrasada no pagamento dos juros, e isso daqui é uma sinalização péssima para os credores. Por quê? Porque se a empresa não tem dinheiro nem para pagar os juros, quiçá gerar caixa suficiente para devolver o dinheiro do empréstimo que foi feito no passado, né? Então, ó, para quem tá vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu tô mostrando para vocês aqui um pouco do comportamento das ações. Então, ó, na segunda-feira, elas estavam ali sendo tradeadas a uns 2 dólares e 95 centavos. Já na terça-feira, com o anúncio desse calote ou não pagamento de juros, já começou a ser tradeada aqui a 2 dólares e 30 centavos mais ou menos e fechou a semana sendo cotadas a 2 dólares e 21 centavos, né? Olha o market cap aqui do WeWork, 116 milhões de dólares. Lembrando que na época áurea dos investimentos do SoftBank, existia a possibilidade desse negócio valer 47 bilhões de dólares, né? Então, uma grande destruição de valor. Para quem já acompanha bastante aqui os nossos podcasts e que já teve aula comigo, sabe que eu nunca apostei nessa empresa. Agora, a derrocada está acontecendo, né? Bora! Dona de espaços de trabalho compartilhados, a companhia informou que trata-se de pagamento de 37,3 milhões de dólares em dinheiro e 57,9 milhões de dólares em notas promissórias a detentores de diferentes safras de títulos. O WeWork entra agora nos 30 dias de carências antes de o evento ser declarado como calote e os investidores terem a prerrogativa de antecipar os vencimentos dos bonds, que provavelmente também vão pedir a antecipação, só vai acelerar o processo de recuperação judicial do negócio, né? Em documento à SEC, a empresa diz que tem liquidez necessária para realizar os pagamentos dos juros e pode fazê-lo no futuro, mas admitiu que a não quitação era justamente para preservar o caixa. Então você não paga juros, porque provavelmente você tem que preservar o caixa para pagar funcionário, entre outras coisas, que se você não pagar, a empresa para de operar. Tá? Basicamente isso, situação bem difícil do WeWork. Abre aspas aqui para a companhia. A entrada no período de carência visa permitir o início das discussões com determinados stakeholders sobre a estrutura de capital da companhia, ao mesmo tempo que aumenta a liquidez à medida que a empresa continua a tomar medidas
para implementar o seu plano estratégico, disse. A companhia diz que vai reduzir escritórios. Em agosto, o WeWork alertou ao mercado que pode não continuar a conseguir a operar e iniciou uma renegociação com locatores, né, os locatários, dos espaços que tem em carteira. Como a gente sabe, ele tem um problema fundamental na estrutura do seu modelo de negócio, onde boa parte dos contratos de aluguéis estão com custo proibitivo. Tá? E ainda tem multas gigantescas de rescisão, então isso daí é um dos fatores críticos de sucesso do negócio que eventualmente não vai conseguir ser corrigido no curto prazo. Então a empresa está tentando pedalar o pagamento de juros, mas o final dela provavelmente vai ser entrar em recuperação judicial mais cedo ou mais tarde, porque ela já admitiu para o mercado que não tem condições nessa estrutura que ela está hoje de continuar operando. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, a segunda empresa é o caso Americanas, que a gente sabe, né? Então a Americanas está com aquele problema lá dos 20 bilhões de dívida, com 40 bilhões lá na recuperação judicial, né? E a gente está vendo aqui que ela está com uma estratégia de tentar vender os ativos. Eu lembro que quando a Americanas falou desse plano, que ela ia rever todos os ativos que a empresa tem para conseguir vender eles para o mercado, levantar dinheiro para ter dinheiro suficiente para honrar os compromissos com os credores, a grande dificuldade que a Americanas ia ter, na minha análise do passado, é que o valor que ela pagou em 2021 na maior parte desses ativos era muito acima do que está sendo pago hoje para o mercado. E outra, alguns ativos, eles são ativos de varejo. Como a gente sabe, varejo está passando por muita dificuldade no Brasil. Então, aquele valor pago já estava no múltiplo muito alto e hoje em dia é difícil você achar um comprador que pague um valor minimamente razoável para você conseguir eventualmente ter dinheiro suficiente para honrar o seu plano de recuperação judicial. Provavelmente é isso que está acontecendo, vamos ler a notícia. A Americanas suspendeu o processo de venda dos ativos do Grupo Único, a plataforma de franquias de varejo especializadas, que incluem ainda a rede Puquê, Imaginário, Casamind e Love Brands. Segundo a decisão, comunicada na noite de ontem, dia 3, as ofertas apresentadas pelas marcas foram consideradas abaixo da expectativa da companhia. É o que eu falei para vocês, né? Pagou caro, vai ser difícil achar alguém que esteja disposto a pagar um valor próximo do que a Americanas pagou em 2021. No primeiro plano de reestruturação dentro da recuperação judicial, divulgado em março, a Americanas havia declarado que venderia ativos para reforçar o caixa e ajudar a pagar parte das suas dívidas, que somam mais de 40 bilhões de reais. O Citi tinha sido contratado para receber ofertas dos potenciais interessados pelas marcas Grupo Único e pela Natural da Terra, rede de hortifruti. No comunicado de ontem, a Americanas esclareceu que não desistiu da venda, mas admitiu que as condições comerciais apresentadas nas ofertas não eram atrativas e que pode retomar o processo de prospecção de interessados em um momento oportuno, né? Pessoal, quanto que a Americanas pagou pelo Grupo Único? Quando você tenta buscar essa informação pela imprensa, todo mundo fala que o valor não foi divulgado. Vou ensinar para vocês, para quem já teve aula comigo de análise de demonstrações financeiras sabe, né? Toda empresa de capital aberto, mesmo não divulgando o valor pago no momento da transação, vai aparecer mais cedo ou mais tarde ali nas notas explicativas, porque ele tem que ir detalhar como ele está reconhecendo o intangível dessa operação. E eu estou mostrando aqui, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, a empresa pagou 351 milhões de reais na operação, sendo que 70% disso foi à vista, 243, e 107 seria um valor remanescente que seria pago depois. Perfeito. Só que eles identificaram um patrimônio líquido de 93. Então, se você paga 351 contra 93, você gera um ágio de aquisição de 257. Vocês já viram que o múltiplo de market to book value foi mais de 3,5. Então, pagou um múltiplo bem esticado. Qual que é o grande problema? O grande problema é que pagou um múltiplo alto. Provavelmente a operação do Grupo Único, que tem Imaginário, porque deve ter sofrido bastante, a gente sabe, varejo está passando por bastante dificuldade, deve estar muito menor do que a operação que foi feita lá em 2021 e os múltiplos pagos hoje são bem menores, além do risco de alguém querer investir em varejo hoje em dia, né? Então, assim, vai ser difícil vender e recuperar parte desse dinheiro? Vai ser muito difícil, pagou muito caro e a operação provavelmente deve estar bem ruim. Então, ele vai encontrar dificuldade, já está encontrando dificuldade aqui com o Grupo Único, também vai ter dificuldade de conseguir vender e recuperar parte do dinheiro do Natural da Terra, tá? Então, vamos acompanhar.
vai sair aí o balanço auditado e corrigido de 2022. Assim que a Americanas divulgar esse balanço corrigido, eu vou trazer aqui no BTC News. Então fique de olho aqui nos próximos BTC News, principalmente depois que a Americanas divulgar esse balanço, tá? Bom, e a última, infelizmente, é a Saraiva. Vamos ver aqui, ó. A segunda vara de falências de recuperações judiciais da capital decretou nesta sexta-feira, dia 6, a falência da rede de livrarias Saraiva. O pedido foi feito pela própria empresa na quarta-feira, dia 4, dentro do processo de recuperação judicial ajuizado em 2018 devido a dívidas de 674 milhões de reais. Vamos lá. A empresa protocolou o pedido de autofalência após ter demitido o restante dos seus funcionários e fechado as 5 últimas lojas físicas no final de setembro. Há menos de 10 anos, a Saraiva chegou a ter mais de 100 lojas físicas em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, além do serviço de e-commerce. A autofalência ocorre quando, a pedido da própria empresa, é decretada a falência. No requerimento, a companhia expôs as razões da crise que acarretaram a impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial. Dureza, né? No pedido, a empresa disse que a sociedade empresarial que não consegue mais pagar as suas contas, remunerar os seus empregados, nem pagar os seus funcionários e que não possui horizonte para a superação da crise econômico-financeira, deve ser retirada do mercado. Então, a própria empresa já protocolou lá, falando o seguinte, não dá mais para operar, tá? Então, estou declarando falência, vamos fazer aqui um leilão, né, da massa falida para conseguir levantar um pouco de dinheiro, para conseguir devolver algum dinheiro ali para os credores da companhia, né? Então vai ser basicamente isso que vai acontecer. E os números da Saraiva já estavam desenhados para que isso fosse acontecer mesmo. Vamos ver? O último balanço financeiro da empresa apontava uma queda de 60,2% ante o mesmo período do ano passado na receita líquida das lojas físicas no segundo trimestre desse ano, alcançando 7,2 milhões de reais. Olha o faturamento que a Saraiva teve em segundo trimestre desse ano, hein? 7 milhões. Já no site da livraria, as vendas líquidas fecharam em 100 mil reais, uma retração de 78,6% ante o segundo trimestre de 2022. Quando apresentou seu pedido de recuperação, a empresa afirmava ter uma dívida de cerca de 675 milhões de reais. No primeiro trimestre desse ano, a dívida da rede passou para 22,4 milhões de reais, ante aos 156 milhões no mesmo período do ano passado, segundo informações da empresa. A redução ocorreu por causa de uma amortização de dívida com o Banco do Brasil. Então, o que aconteceu nesse plano de recuperação? A Saraiva foi vendendo alguns ativos, foi levantando alguns créditos tributários, foi devolvendo dinheiro para alguns credores, e aí foi negociando um haircut, obviamente, né? E aí conseguiu pelo menos reduzir a dívida de 675 milhões para 22 milhões. Beleza, então ela vai quebrar. Então já parou de operar e vai ter ainda 22 milhões que vai ser destinado, né, pela massa falida. Então você pega a massa falida, né, que são o total de ativo restante da companhia, transforma tudo em dinheiro, faz um leilão e aí o que sobrar de dinheiro vai ser, né, destinado para pagar esses 22,4 milhões restantes, né? E a empresa declara falência, não vai continuar operando e infelizmente mais uma empresa que teve um posicionamento muito interessante no mercado editorial e principalmente no varejo de livros, etc., saindo do mercado em 2023, né? Então, situação anda bem difícil para algumas empresas. Vamos continuar acompanhando esses casos e essas tentativas de melhoria de resultados de curto prazo de algumas empresas que estão passando por dificuldade aqui nos próximos BTC News, tá? Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.